A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo, amém? Na nossa igreja nós tivemos um culto abençoado e o pastor trouxe a palavra muito abençoada sobre solitude. Infelizmente nem todos participaram dessa palavra, não participaram desse culto, né? Então eu estava orando a Deus, né? E Deus pôs no meu coração para me tentar passar um pouco. O Rogério passou naquela noite, certo? Foi algo assim que impactou bastante, entendeu? Foi uma palavra muito abençoada, como todas, palavra muito abençoada do nosso pastor Rogério, entendeu? E eu vou tentar passar um pouquinho do que ele passou, apesar que é uma bênção a pregação dele, o ensinamento, entendeu? Vou tentar, na minha simplicidade, tentar passar um pouquinho a coisa, tá? Ele falou sobre solitude. Primeiramente, cabe estabelecer que, embora apresentada em alguns dicionários com o sinônimo de solidão, a solicitude diz respeito a um conceito distinto. Olha só, vamos comparar os dois conceitos para melhor compreensão. Tá? A solidão, está no dicionário, fala o seguinte: solidão é se sentir só, sentimento de vazio interior, de que algo lhe falta. Isso é solidão. Solitude é saber estar só, com um propósito. Isolamento voluntário, estado de espírito de realização interior. Resumo: ter um tempo especial para ouvir somente a Deus. Isso é solitude. Solidão é você estar só, sentir um vazio, sentir desamparado e um sentimento que te falta algo. Solidão. Solitude é saber estar só com um propósito. Como que é saber estar só com um propósito? É um isolamento voluntário. Nós temos na Bíblia várias passagens onde fala de solitude. Uma solitude que muito conhecida é quando Jesus foi lá em Getsemane, ele foi orar, ele foi ter um tempo de qualidade com o Pai. Outro exemplo também de solitude foi quando ele foi ao deserto, ficou ali 40 dias para ter um tempo com Deus. E durante esse tempo com Deus, ele foi tentado por várias vezes, certo? E você já pode pensar, toda vez que você tenta tirar um tempo, uma solitude com Deus, sempre tem alguma coisa para atrapalhar, para nos impedir. Sempre acontece alguma coisa que te impede de você chegar até Deus, que impede de você chegar até próximo de Deus, para que você venha ter um tempo assim, um tempo precioso para você não falar, não pedir, para você ter uma comunhão com Deus, para você ouvir que Deus vai te falar para você, certo? Resumo, ter um tempo especial para ouvir somente a Deus. Durante o nosso dia nós temos tantas palavras que nós ouvimos, tantas coisas que acontecem, tanta coisa que vem nos nossos ouvidos, que entra no nosso coração, certo? Como podemos enxergar, olha só, como podemos enxergar o salmista em sua solitude, meditando nos seus próprios sentimentos. Está em Salmos 42, 5, fala o seguinte: porque está abatido a minha alma. Davi falando, certo? A solitude, portanto, deve ser praticada. Nós temos que ter um tempo de qualidade para estar ouvindo a Deus. Vamos entender o que a Bíblia tem a nos dizer. Solitude na Bíblia fala o seguinte: uma das maiores evidências da importância da solitude para a nossa vida mental e espiritual, certo? É ver como diversos personagens bíblicos adotavam a prática. Vamos começar pela melhor referência, no caso, como eu havia dito, Jesus. Jesus começou o seu ministério em solitude.
ele ficou 40 dias no deserto. Está em Mateus 4, versículo 1 ao 11. Ele ficou 40 dias no deserto para ter um tempo de qualidade com Deus. Antes de escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira em oração. Está em Lucas capítulo 6, versículo 12. E no Getsemane, como eu havia dito, antes do seu momento crucial, antes da crucificação, ele mergulhou em profunda e voluntária solitude. Só ele e o Pai. Está em Mateus capítulo 26, 36, segunda parte, tá? Esses são alguns exemplos, dentre vários, que Jesus retira para ficar sós. Outra coisa, você tem se retirado para ficar sós? Na palavra de Deus fala o seguinte: quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta. O que é entrar no seu quarto? Local de solitude, local de reserva, um local reservado, local onde você vai ter uma comunhão com seu Pai. Fecha a porta, ouvido e tudo que está vindo nesse mundo aí. Tenha um tempo especial, um tempo de qualidade para você ouvir a Deus. E na palavra diz que Deus, engraçado, que você entrou para falar com Deus, você fechou a porta, você entrou no seu quarto, no local de intimidade, certo? E você começou a falar com Deus. Só que na palavra diz que Deus não te ouviu, Deus te viu, Deus viu o seu coração. Olha só, além dele te ouvir, a Bíblia fala que ele viu o seu coração. Jesus nos convida, olha só, Jesus nos convida a desligar as outras vozes e sons e a nós retirarmos para um lugar de solitude. Em meio a tantas vozes e agitação, jamais encontraremos descanso que Ele pode nos dar em secreto. Em Mateus 6,6, certo? Outro exemplo também, Jacó. Jacó, em sua jornada de volta à terra da promessa, Jacó fez passar todos e tudo que lhe pertencia para o outro lado do ribeiro de Jaboque, ficando ele somente para ter um contato, para ter uma comunhão com Deus, certo? Naquele momento de solicitude, teve a maior experiência da sua vida, um encontro genuíno com Deus. Quando você está na sua solitude, na sua comunhão com Deus, onde você fechou os seus ouvidos para as vozes do mundo, para o que não vai te enriquecer, que não vai te edificar, você teve um tempo especial para ficar na presença de Deus, na sua solitude. O que aconteceu? Foi um tempo especial, onde, no caso, Jacó, ele ouviu, ele teve contato com o próprio Deus. Qual a importância da solicitude? E qual a importância da solicitude e como isso se aplica a nós? Já para pensar? Também precisamos travar essa luta por nós mesmos. É difícil. Dessa semana aí que está acontecendo, o pastor Rogério está batendo assim naquela tecla sobre a oração, sobre você buscar, sobre você bater, sobre você ter um tempo de solicitude, um tempo especial, um tempo de consagração, um tempo de buscar a Deus, para que Deus venha falar no seu coração, para que você venha estar com os seus ouvidos abertos, seu coração disponível para você ouvir o que Deus tem para falar para você receber uma direção, para receber um aconselhamento do próprio Deus, certo? A solicitude, ela nos livra da dependência excessiva da vida emocional. Muitas pessoas hoje estão doentes emocionalmente falando, certo? Porque não tem um tempo de convívio com Deus, não tem um tempo de oração, não tem um tempo de estar sozinho na comunhão com o Pai, entendeu? A solicitude é a modificação dos apetites sensoriais para aprender a descansar e ter a intimidade com Deus. Você só vai ter resposta quando você descansar, quando você ter um tempo para você ouvir a Deus, certo? Como colocar a solitude em prática? Já parou para pensar nisso? A palavra só torna-se prática em nossas vidas quando é dotada de
aplicabilidade pessoal. Nós só vamos saber o resultado da solicitude quando nós aplicarmos isso na nossa vida, quando nós direcionarmos todas as nossas petições com qualidade para você ouvir a voz de Deus. Atitudes internas que podemos fazer, dê menos importância à voz dos outros, porque muitas pessoas que hoje nos rodeiam, de repente falam, e nós temos que ter discernimento do Espírito para saber se realmente aquela palavra é uma palavra que vem edificar, a palavra que vem a te enraizar, uma palavra que vem te direcionar até Jesus Cristo. Não tente se justificar Jesus Cristo, que não tem tempo, porque Jesus Cristo ele foi levado como uma ovelha muda, ele não reclamou. Então não tente reclamar que não tem tempo, que não sei o quê, mas nós temos, olha só, nós temos tempo para as nossas prioridades. Tudo que é prioridade na nossa vida, nós temos tempo. Basta nós termos o discernimento do que é prioridade, o que vem primeiro. Outra coisa, retire-se ocasionalmente a sós para reorientar-se em Deus, de seus pensamentos, sentimentos e direção da sua vida. Retire um tempo de solitude, certo? Outra coisa, não jogue palavras ao vento. Em Provérbios, capítulo 10, 19, fala o seguinte, olha só, na multidão de palavras não falta pecado, mas o sábio refreia os seus lábios. Para que ele fala isso? Na multidão de palavras que nós estamos recebendo no dia a dia, tem nos edificado, tem nos trazido direção dada por Deus. Esse é o tempo de solicitude com Deus. Tem dado fruto? Pense nisso. Em Mateus 6,6 fala o seguinte, quando nós for falar com Deus, primeiramente, entra no quarto, lugar de intimidade, fecha a porta, ouvido para o mundo, e começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus, Senhor, eu estou aqui não para pedir, eu estou aqui para receber. Eu quero que o Senhor fale comigo, no nome de Jesus Cristo. Uma coisa certa, Deus, além de te ouvir, Ele vê a intenção do seu coração. Amém? Fique com Deus no nome de Jesus Cristo.